Boa noite, turma. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, tá ouvindo. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula prática, né, da disciplina de Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Digestório, Endócrino e Renal. E hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, né, no conteúdo da disciplina, né, no que é proposto para nós na aula de hoje. Vai continuar a mesma metodologia, né? Vocês vão esquematizar o que vocês vão ver na aula em relação ao laminário digital, né? E anatomia no caderno de vocês, através de desenho. E hoje, o tema da nossa aula de hoje vai ser nós vamos falar um pouquinho sobre a histologia e a anatomia do sistema endócrino. Né? Então, nessa aula de hoje, nós teremos dois momentos. O primeiro momento, a gente vai falar, né, vai ser a respeito do laminário digital. Então, a gente vai o quê? A gente vai observar o laminário digital, analisando a histologia dessas respectivas lâminas. Então, na aula de hoje, a gente tem, nesse primeiro momento, a análise do laminário digital, né? A gente vai observar a histologia das lâminas de hipófise, de tireoide, de testículo e epidídimo, de ovário, corte adrenal e do pâncreas, né? E no nosso segundo momento, a gente vai observar a anatomia desse sistema endócrino. Então, nesse momento, né, na nossa aula de hoje, nós teremos dois momentos. Né? O primeiro momento é a histologia, vocês vão esquematizar através de desenho as lâminas, e o nosso segundo momento é a anatomia, e vocês vão esquematizar também através de desenho a anatomia do sistema endócrino. Tá ok? Ok. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, tá bom? A aula. Vamos reconhecer e identificar tanto as estruturas anatômicas quanto as estruturas, né, os cortes histológicos do sistema endócrino. Então, como de costume, nós vamos relembrar, vamos compreender como está posicionado esses órgãos numa visualização breve, essas glândulas, porque depois nós vamos, na nossa segunda etapa da aula, nós vamos discutir, então, a anatomia e o posicionamento dessas estruturas ao longo do corpo humano. Então, nós sabemos que existem órgãos e células que são secretoras de hormônios. Então, essas células, podem estar distribuídas ao longo do organismo. E nós temos glândulas principais que são produtoras desses hormônios. Quando nós falamos das glândulas endócrinas, nós temos aqui exemplificado o hipotálamo. Porém, o hipotálamo, ele é o centro, o eixo, né, coordenador da liberação da maioria dos hormônios, da produção e da liberação da maioria dos hormônios que constituem o organismo. Então, é ele que coordena toda a produção de grande parte desses hormônios. Nós temos a hipófise. Então, a hipófise é uma glândula que está logo abaixo do hipotálamo. Então, hipófise, hipotálamo e pineal, elas estão localizadas no nosso cérebro. A hipófise, então, ela possui duas porções, que é a neurohipófise e uma outra porção que é chamada de adenohipófise. Então, a adenohipófise, ela é responsável pela produção de muitos hormônios que vão participar da regulação, então, do nosso organismo, enquanto que a neuro,
hipófise, ela tem a função de armazenar grande parte dos hormônios que são produzidos pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo ele faz essa produção e alguns desses hormônios eles são armazenados na neurohipófise antes de serem secretados e liberados para as demais regiões do organismo. A glândula tireoide, que fica então posicionada na região do pescoço. Então, essa glândula, ela faz a produção dos hormônios tireoidianos, então tem 3 hormônios que são importantes, e elas são reguladas, 2 desses hormônios que nós vamos discutir, são reguladas pela produção do TSH, que acontece lá na adenohipófise. Junto com essa glândula tireoide, nós temos as glândulas paratireoides. Essas glândulas paratireoides, elas também produzem um hormônio que é chamado de paratormônio, que vai trabalhar em conjunto com outro hormônio que é produzido pela tireoide, que é a calcitonina, na regulação de cálcio, né, na excreção e na absorção de cálcio. Depois nós temos as glândulas suprarrenais. As suprarrenais, elas se encontram localizadas, como nós já vimos na aula anterior, logo acima dos rins. Então, elas se posicionam aqui acima dos rins. Os ovários e os testículos são os órgãos, então, responsáveis, as glândulas responsáveis do sistema reprodutor. Então, vão produzir testosterona, estrogênio, progesterona, que são os hormônios, então, sexuais. Além dessas glândulas principais, nós ainda temos, dentro das células e de alguns órgãos que têm a função secretora, nós ainda temos o fígado, que nós já discutimos anteriormente. Então, o fígado, ele uma glândula também, ele tem uma função glandular, né? Ele é um órgão com função glandular, porque ele produz alguns hormônios. Estômago também tem essa função, porque, por exemplo, ele vai produzir gastrina, e a gastrina é um hormônio que vai estar associado com a liberação do ácido clorídrico para o processo de digestão. Nós temos ainda, como produtores de hormônio, o pâncreas. Então, o pâncreas, ele é uma glândula mista, então ele tem uma porção exócrina e uma porção endócrina. Nessa porção endócrina, então, produz insulina e glucagon. Os rins associados, então, com a suprarrenal. Dentro da região ainda do processo de digestão, nós temos o intestino delgado, que também faz produção de hormônios, né, de secreções hormonais, liberam secreções hormonais. E ainda outras estruturas, como as vesículas seminais e próstatas relacionadas com o reprodutor masculino, tecido adiposo e pele, que também tem alguns tipos de secreções relacionadas, então, possuem algumas células secretoras relacionadas com o hormônio. Então, iniciando nossos procedimentos, nós vamos ver primeiro os cortes histológicos. Então, dentro dos cortes histológicos, o primeiro corte que nós vamos observar é o corte relacionado à hipófise. Então, nós vamos usar o nosso laminário digital. E essa hipófise, ela vai ser corada, então, com HE, que é hematoxilina e eosina. Então, que são aqueles corantes que têm atração por regiões ácidas e por regiões básicas da célula. Quando nós observarmos a hipófise, nós vamos diferenciar a porção onde se encontra a pars nervosa. Essa pars nervosa, ela está relacionada com a neurohipófise. Então, é uma região da hipófise que está relacionada com a função de armazenamento de hormônios. E nós vamos ver a pars intermédia e a pars distalis, que ambas estão relacionadas com a adenohipófise. Então, que é a porção da hipófise que é produtora e secretora de hormônios. Lembrando sempre que durante a nossa aula é importante fazer a esquematização, então, das histologias que nós vamos ver dos diferentes cortes. Então, nós vamos ver essas estruturas, observar essas estruturas, e ainda dentro da pars distalis, nós vamos ver as células
que tem função acidófila, tem caráter acidófila, outra que tem caráter basófila e algumas que são cromófobas. Então, cada uma delas estão relacionadas com a produção de algum tipo de hormônio em específico. Então, na nossa lâmina, nós vamos buscar observar a par distalis, a par nervosa, e na nossa lâmina ela está um pouco fora do que está exemplificado aqui, mas é uma região que a gente consegue observar. Então, par nervosa e par distalis. E entre a par nervosa e a par distalis, nós temos o que nós chamamos de intermédia. Então, é isso que nós vamos observar. Quando nós observarmos a par distalis, principalmente, na par distalis nós vamos conseguir observar as células acidófilas. Células acidófilas, elas vão possuir o citoplasma dessa célula mais rosado e o núcleo corado em azul. As cromófobas, elas vão ter o citoplasma mais descorado, portanto, a gente consegue observar alguns núcleos, mas o citoplasma dela é mais descorado, tem pouca coloração. E nós vamos observar as basófilas. As basófilas, elas são células azuladas. Então, elas têm a tonalidade azulada. Então, são as regiões e as células que nós vamos observar na nossa lâmina. Então, nós vamos para o nosso software. Então, nós vamos observar no nosso laminário digital. Abrindo aqui a nossa lâmina. Então, aqui nós temos uma lâmina, um corte transversal de uma glândula da hipófise. E aqui nós observamos toda essa região, é uma região de adenohipófise. E essa aqui é uma região, então, de par nervosa. Como ela é uma hipófise, não é uma hipófise, o corte é representativo, né, de uma hipófise de equino, ela é um pouquinho diferente, então o corte permite visualizar mais a parte da adenohipófise. Então, aumentando aqui o nosso zoom, só para nós observarmos melhor, então, essa região. Então, aqui nós temos a par nervosa. Então, aqui nós temos muitos neurônios distribuídos ao longo dessas regiões, da adenohipófise e da neurohipófise. Então, aqui nós temos par nervosa. Essa porção par intermédia. E também na par intermédia nós temos a distribuição dessas células que são acidófilas, basófilas, olha aqui, células que são acidófilas, né, que então tem o citoplasma corado em rosa e o núcleo mais azulado. Nós temos ao lado aqui, por exemplo, células que são acidófilas, que nós temos o citoplasma e o núcleo numa coloração azul. E nós temos, olha aqui, uma porção já de cromófobas, que o citoplasma, nós só observamos núcleo. Então, o citoplasma, ele é descorado, né? Ele não tem uma coloração acentuada como as demais. Então, só diminuindo aqui o zoom para buscar a região mais central, que é a par distalis, então, da adenohipófise. Aumentando aqui o nosso zoom. E aqui nós também vamos conseguir observar essas colorações. Então, nós conseguimos observar células que possuem o citoplasma mais rosáceo, que tem caráter acidófilo, células cromófobas, que só tem, então, aqui a porção do núcleo corado e o citoplasma sem coloração, uma coloração mais discreta. E vamos buscar, então, células que tenham caráter basófilo, olha aqui, que nós temos, então, uma coloração azulada respectiva, então, a esse caráter. Então, aqui nós estamos visualizando o corte da hipófise. Então, nós conseguimos observar
essa estrutura, que é uma glândula que tem uma função importante, porque é uma glândula que vai produzir muitos dos hormônios responsáveis pelo nosso organismo. Então, por exemplo, essa hipófise, ela pode produzir, né? Pode não, ela produz os hormônios de crescimento, por exemplo, os hormônios que vão regular a tireoide, então são todos produzidos pela porção da adenohipófise. Então, por exemplo, o TSH, que vai controlar a liberação do T3 e do T4. Hormônios que estão relacionados com a função de crescimento, por exemplo, dos folículos ovarianos. Então, o FSH, o LH, eles são produzidos também aqui na região da adenohipófise. Prolatina, que é responsável, então, pela secreção de leite nas glândulas mamárias. São vários hormônios que são produzidos pela porção da adenohipófise. E pela neurohipófise, nós temos a produção, por exemplo, de ocitocina, do antidiurético, que é o hormônio responsável pelo controle, então, da liberação de urina. Então, retomando a nossa aula, o nosso segundo procedimento vai ser observar, então, um corte de tireoide. Então, nós vamos observar os folículos tireoidianos, como eles estão organizados, quais são as células que vão compor esses folículos tireoidianos, qual é o tipo de epitélio que está ali presente. Vamos ver que esses folículos, eles são preenchidos por uma porção, uma substância que nós chamamos de coloide, que é, então, uma substância gelatinosa. E vamos ver que envolvendo esses folículos tireoidianos, nós temos as células foliculares. Então, nós vamos ver como elas estão organizadas nesses folículos. Então, essas estruturas aqui, de coloide e células foliculares, estão relacionadas com folículos tireoidianos. Células parafoliculares, elas estão presentes na tireoide e elas também têm uma função. Então, nós vamos ver que aqui nos folículos vai ter produção de T3 e T4, que são os hormônios tireoidianos. Esses hormônios, eles são dependentes de iodo e utilizam o aminoácido da tirosina. Então, por isso que nós temos a associação, né, desse sal com esses hormônios. Então, nós temos o T4, que é a tiroxina. Então, o T4 é o hormônio que nós conhecemos de tiroxina, enquanto que o T3 é o que nós chamamos de triiodotironina. Então, são dois hormônios produzidos nos folículos tireoidianos, controlados pelo TSH, que é produzido na adenohipófise. E ainda dentro da tireoide, nós temos as células parafoliculares, que são responsáveis, então, pela produção de calcitonina, que é o hormônio que, junto com o paratormônio, vai controlar a entrada e a saída, né? A absorção, na verdade, a excreção de cálcio dentro do nosso organismo. E vamos tentar observar também a musculatura que envolve essa glândula, né? Que envolve a tireoide. Então, nós vamos observar que no folículo, na tireoide, existe uma cápsula que vai proteger essa glândula, essas estruturas. E essa cápsula, ela é formada de tecido conjuntivo frouxo. Então, ela é formada de tecido conjuntivo frouxo. E dentro desse corte, então, nós vamos ter várias estruturas que são estruturas foliculares. E dentro dessas estruturas foliculares, então, nós vamos observar que tem o coloide, que é essa porção gelatinosa, e envolvendo o coloide, nós vamos ter as células foliculares. Então, são as estruturas que nós vamos observar na nossa lâmina.
Além disso, nós vamos ver as células parafoliculares, que também são conhecidas como células C, que são células que vão ficar entre os folículos ali da tireoide. Então, nós vamos visualizar isso na nossa lâmina. Então, nós vamos novamente para o nosso software. No nosso software, então, nós vamos abrir a tireoide. Então, vamos abrir aqui a lâmina da tireoide. E aqui nós temos uma visão geral do corte transversal dessa glândula. Então, essa glândula, ela possui 2 lóbulos, que nós vamos visualizar melhor na parte anatômica. É uma glândula altamente vascularizada. Então, a tireoide, ela possui grandes concentrações de vasos sanguíneos, que é importante, então, justamente, quando nós vermos e falarmos de glândulas, de tecido glandular, é importante porque é a vascularização que permite, né, o transporte, então, desses hormônios que são produzidos, dessas secreções. E nós vemos aqui que ela é permeada por musculatura. Então, nós temos aqui musculatura estriada esquelética, e envolvendo essa glândula aqui, nós temos a porção da cápsula. Ela vai envolver toda a região glandular, toda a glândula da tireoide, e ela é formada, então, por tecido conjuntivo frouxo. Então, ampliando aqui essa porção para visualizarmos como ela é formada. Então, olha só, nós vemos os fibroblastos, a disposição dessas fibras, já que é um tecido que vai fazer o revestimento, a proteção, né? Uma cápsula de proteção. Então, aqui nós temos a cápsula que vai estar envolvendo a tireoide, que é formada por tecido conjuntivo frouxo. Então, relembrando, nós temos 2 tipos de tecido conjuntivo, o frouxo e o denso. O denso ainda nós temos modelado e não modelado. Então, aqui no frouxo, as fibras, elas ficam dispostas mais, como o próprio nome diz, afrouxadamente, né, frouxas. Então, nós conseguimos observar fibroblastos, a disposição das fibras que vão contornar a tireoide. E logo abaixo, a gente já vê os folículos. Então, aqui nós temos vários folículos. Então, essas estruturas aqui são estruturas foliculares, são os folículos tireoidianos. E essa porção aqui que fica entre os folículos são as porções de células parafoliculares. Então, essa coloração que nós vemos dentro dos folículos é a porção do coloide. Então, se nós observarmos, a grande maioria dos folículos possui maior ou menor concentração, quantidade, essa substância gelatinosa. E logo aqui ao lado, nós conseguimos observar um vaso. Então, um capilar que vai fazer o transporte, então, desses hormônios via corrente sanguínea. Então, se nós ampliarmos aqui, nós vemos aqui as hemácias, que vão constituir esses vasos sanguíneos, que vão fazer a distribuição. E buscando aqui a região que nós estávamos observando, nós vemos aqui, então, os folículos tireoidianos, região de coloide, e essas cordões que envolvem o coloide são as células foliculares. Essas células foliculares, elas são formadas de epitélio simples, é uma camada simples, ou seja, não é estratificada, é uma única camada de células. Então, vou reduzir aqui o zoom para procurarmos outras regiões. Por exemplo, aqui, nós temos grandes concentrações de folículos. Então, olha só, essa célula aqui, esse epitélio, é um epitélio simples, é uma única camada de células, e essas células, elas podem ter o formato cúbico, como nós estamos vendo, que então daí o núcleo ele é bem arredondado, ou pode ter formato pavimentoso, quando o núcleo e a célula é mais alongada. Isso quando nós temos folículos grandes, com grande volume de coloide, como aqui, como aqui. Quando eu tenho folículos que eu tenho pouco volume de coloide, as células elas podem ser colunares, né? Então, os folículos eles são menores, então nós temos as células do tipo colunar. E essas
células que fazem o revestimento, né, que estão relacionadas com a produção. Então, são essas células aqui que são relacionadas com a produção do hormônio, as células foliculares, elas podem ser chamadas de tireócitos, que são células relacionadas com a tireoide. Então, olha, nós temos inúmeros folículos tireoidianos dentro da estrutura da glândula da tireoide. Observando, então, aqui os folículos, nós ainda temos que observar as células parafoliculares, que são células que vão, então, permitir a produção de calcitonina. E são esses grupos de células que ficam entre meios a esses folículos. Então, aqui nós temos células parafoliculares, que também são produtoras de hormônio, que são produtoras, então, de calcitonina, que vai fazer o controle de cálcio no nosso organismo. E entre meio a essas glândulas, nós conseguimos ver, então, musculatura estriada esquelética, que vai, junto com o tecido conjuntivo, preencher, então, essas estruturas. Então, aqui nós temos o exemplo de capilares, de vasos sanguíneos que vão ocorrer o transporte. Aqui nós temos células endoteliais, que são células que revestem esses vasos responsáveis pelo transporte da corrente sanguínea. E aqui ao centro, esse vermelho que nós observamos, são as hemácias que vão fazer a constituição, então, que estão presentes, né, fazem o transporte junto com a corrente sanguínea. Além disso, existem ainda células que são adiposas, né, que também vão estar relacionadas com estar presentes na tireoide. Então, nós estamos observando uma tireoide, né, o corte de da glândula tireoidiana, com as suas células que são responsáveis pela produção, então, de hormônios T3, T4, controlados pelo TSH, que são os hormônios produzidos pela adenohipófise, e que vai controlar a liberação desses dois hormônios, e da calcitonina pelas parafoliculares. Então, nós vamos retornar à nossa aula, e na nossa aula nós vamos ver que, na nossa próxima lâmina, nós vamos observar que nós temos um corte de testículo e epidídimo. Então, são duas estruturas relacionadas com o sistema reprodutor masculino. Então, nós temos o testículo, onde nós vamos observar a túnica albugínea, os túbulos seminíferos, células de Sertoli, espermatócitos e espermatogônias. Então, todas essas estruturas que nós vamos visualizar aqui são relacionadas com o testículo. Então, nós vamos ver que entre os túbulos seminíferos, nós temos uma porção intersticial, né, um conjunto de células intersticiais, e nessas células intersticiais, que são as células de Leydig, são células que são responsáveis pela produção de testosterona, pela sinalização, né, da produção desse hormônio, e que vão estimular, então, a formação dos espermatozoides. Então, nós vamos observar isso no testículo. E quando nós observarmos os estereocílios, os flagelos e os espermatozoides já maturados, e esse epitélio pseudoestratificado, nós vamos estar observando a porção do epidídimo. Então, nós sabemos que os espermatozoides são produzidos nos testículos, mas eles são maturados ou amadurecidos para serem eliminados, né, liberados pelo canal deferente no epidídimo. Então, nós vamos observar, então, todas essas porções relacionadas com a glândula, com as duas glândulas que estão associadas com o sistema reprodutor masculino. Então, quando nós observarmos, nós temos aqui, por exemplo, exemplificados nessa lâmina, os túbulos seminíferos. Então, nós vamos ver que na lâmina existem vários túbulos. Então, toda essa porção que nós vemos em formato túbico mesmo, de túbulos, são os túbulos seminíferos.
Esses túbulos seminíferos, então, nós vamos ver que eles têm constituições celulares, eles possuem células espermatogônias, que são logo abaixo da túnica albugínea. A partir dela, nós temos o amadurecimento dos espermatócitos, formação dos espermatócitos e das espermátides. Nós vamos ver que flagelos relacionados aos espermatozoides também se encontram nessa porção do túbulo seminífero. E entre os túbulos seminíferos, na região do interstício, é onde nós vamos ter as células de Leydig, que está associada com a testosterona e a sinalização para a produção dos espermatozoides. Então, nós vamos ver que existem aqui um epitélio que envolve essas estruturas. Vamos ver, então, como são essas células. Então, nós sabemos que nessa porção do túbulo seminífero, eu tenho o início, né, o estímulo da produção dos espermatozoides, então, espermatócitos, que vão dar origem aos espermatozoides posteriormente. Então, a partir da maturação dessas células é que nós temos a formação dos espermatozoides. Então, tem espermatogônias, que são as maiores, que vão ficar próximas à lâmina, espermatócitos, que já estão logo abaixo das espermatogônias, e as espermátides, que vão estar abaixo dos espermatócitos, porque são elas que estão associadas com a etapa final de maturação dos espermatozoides. Quando nós observarmos o corte, nós vamos ver que nós temos a porção que é relacionada com os túbulos seminíferos, né, a porção que é relacionada com o testículo, e nós temos a porção do epidídimo, que fica logo próximo ao testículo. Então, no epidídimo, nós vamos ver que existem porções de células que são distribuídas também em fórmulas de túbulo, e nós vamos observar nesse epidídimo que as células que fazem parte aqui do revestimento dessa estrutura possuem especializações da membrana que são os estereocílios, que são imóveis, né, que são responsáveis pela fagia de espermatozoides que não são utilizados, de flagelos que não são, que são degradados desses espermatozoides. Então, nós vamos ver que existem, junto nesse tecido do epidídimo, nós vamos ver que existem um tecido epitelial pseudo-estratificado, então dá a impressão que existem várias camadas de células, mas na verdade é uma única célula, e que possui então esses estereocílios. Além da musculatura que reveste, que é a musculatura lisa. E envolvendo o tecido, o epidídimo, nós temos tecido adiposo, então, que nós vamos observar. Então, novamente, nós vamos ao nosso software e vamos observar, então, a lâmina do testículo e epidídimo. Então, vamos abrir essa lâmina. Então, aqui nós temos o corte de testículo e epidídimo. Essa porção aqui é uma porção toda relacionada com o testículo. Então, todas essas estruturas que nós observamos são os túbulos seminíferos. E aqui nessa porção nós temos o epidídimo. Então, envolvendo o epidídimo aqui nós temos o tecido adiposo, que vai fazer a proteção a acomodação dessa estrutura. E aqui em volta nós temos uma cápsula de tecido muscular, que também está relacionado, e tecido conjuntivo, né, que está relacionado com a proteção, então, dos túbulos seminíferos. Então, ampliando aqui essa primeira porção, nós vamos ver, então, inicialmente o testículo. Então, nós vamos observar o corte relacionado com o testículo e depois o epidídimo. Então, nós temos aqui, envolvendo em conjunto com a musculatura, tecido conjuntivo frouxo, tá? Uma cápsula de tecido conjuntivo frouxo. Então, ampliando aqui, nós temos um corte de túbulo seminífero.
Então, envolvendo o túbulo seminífero, nós temos uma estrutura que nós chamamos, entre os túbulos seminíferos, nós temos aqui uma região que nós chamamos de interstício. Esse interstício é a porção onde nós vamos encontrar as células de Leydig. Então, é aqui que nós temos as células que são responsáveis, nessa porção de interstício, são as células responsáveis pela produção, então, sinalização da produção do espermatozoide e também da sinalização da testosterona. Percorrendo aqui a nossa lâmina, nosso corte, nesse túbulo, por exemplo, nós vamos ver que existe um tecido envolvendo esses túbulos seminíferos. Nós temos um tecido conjuntivo que está aqui associado com a região do interstício, e nós temos aqui um epitélio simples, pavimentoso, pode ser pavimentoso, então quando nós temos as células alongadas e o núcleo alongado, ou ele ainda pode ser cúbico, né? Temos as células em formatos cúbicos. Além disso, dessa região onde nós temos a porção desse túbulo seminífero, que nós temos essas células, nós vamos ver que existem também células de Sertoli, que são células que estão relacionadas, que estão aqui associadas com o tecido, com o sistema reprodutor masculino, que são essas células aqui, que estão logo abaixo do tecido epitelial, do epitélio simples aqui, que está revestindo esse túbulo seminífero. Abaixo aqui das células de Sertoli, dessa primeira camada de células que revestem o túbulo seminífero, eu tenho as espermatogônias, que são essas células aqui maiores, com um núcleo bem desenvolvido, né? Um núcleo grande e bem pigmentado. Abaixo das espermatogônias, eu tenho vários espermatócitos. Então, essas células que nós vemos aqui são espermatócitos. E junto com os espermatócitos, logo mais abaixo, nós temos as espermátides. Então, aqui nós temos espermátides, aqui nós temos espermátides. Então, observando mais aqui acima, todas essas células aqui são espermatócitos, que são, então, as células que vão sofrer processo de maturação para a formação do espermatozoide. Logo aqui acima, espermatócitos, aqui espermatogônias, uma célula de Sertoli aqui, e o que nós vemos aqui dentro do túbulo seminífero, por exemplo, nesse daqui que está mais visível, é o início da formação dos espermatozoides. Então, eu tenho região flagelar, então, aqui, nessa porção, nós temos os flagelos, e aqui nós vemos a porção dos acrossomos, que é onde onde se encontra o núcleo dos espermatozoides. Então, essa porção azulada é a porção nuclear, onde tem o acrossomo que dá origem ao espermatozoide. Vamos procurar uma outra região que vai permitir visualizar também em um outro túbulo seminífero essas estruturas. Então, observando qualquer dessas porções do túbulo seminífero, nós conseguimos ver, então, o epitélio de revestimento, espermatogônias, espermatócitos, espermátides e formação de espermatozoides. Então, aqui, principalmente, a estrutura flagelar dessas células. Então, revestindo todo o testículo, né, existe aqui uma camada que nós chamamos de túnica albugínea. E essa túnica albugínea é formada por tecido conjuntivo denso, tá? Então, diminui aqui um pouquinho para nós observarmos. Nós temos aqui revestindo o testículo, a túnica albugínea. Observando aqui ao lado, então, nós vamos ver o epidídimo. Então, observando aqui, nós temos o tecido adiposo e o tecido conjuntivo. Também existe tecido conjuntivo
no epidídimo, que vai fazer a proteção dessa estrutura. E aqui nós vamos observar que nós temos um tecido, um epitélio pseudoestratificado, então um tecido epitelial onde aparentemente pensa-se que existem várias camadas de célula, mas é uma camada única de célula. As células, elas são colunares, então elas são mais alongadas no sentido transversal. E logo aqui na região nós vamos ter então os estereocílios, que nós vamos observar. O que nós vemos aqui ao centro desse corte, desse ducto do epidídimo, são os espermatozoides em fase de maturação, prontos para serem liberados, então, através do canal deferente. Então, ampliando aqui, por exemplo, essa visão, essas estruturas, microestruturas que nós vemos na borda dessas células, são os estereocílios, que são, então, especializações de membrana, que vai fazer parte de fagocitose, né, de fagia, de restos de espermatozoides que não são utilizados, que não são aproveitados, então precisam ser eliminados do epidídimo, e quem faz esse processo, então, são essas estruturas dos estereocílios. Então, vamos procurar aqui, olha, outra região. Então, aqui a gente consegue visualizar bem esses estereocílios, que são, então, estruturas que fazem parte do epidídimo. Musculatura envolvendo, e ainda nós temos também aqui tecido adiposo e tecido conjuntivo. Então, agora nós vamos para a outra lâmina que nós temos na nossa aula de hoje, que é uma lâmina de ovário. Na lâmina de ovário, nós vamos ver uma região cortical, região medular. Região cortical, nós vamos ver que existem muitos folículos ovarianos, então ali existe o epitélio germinativo, existe uma túnica envolvendo dessa estrutura ovariana, também chamada de túnica albugínea, e nós vamos ver os folículos primordiais, que são os folículos que vão passar pelo processo de amadurecimento. E vamos ver que envolvendo esses folículos nós temos as células foliculares, que são as células responsáveis pela produção de hormônios. Então, nós vamos observar que existem vários folículos ao longo da região cortical, então aqui região medular, e num folículo nós vamos ver que existem uma zona pelúcida, o ovócito, a camada granulosa, que vai envolver esse folículo, e nós vamos ver que em volta da camada granulosa nós temos ainda as tecas, que fazem a proteção dessa camada. Então, observando novamente no nosso software, nós vamos observar, então, um corte de ovário. Então, porção cortical, porção medular. Então, todas essas estruturas aqui que nós observamos, essas aqui que tem uma cavidade esbranquiçada, ou essas aqui que nós vemos que estão preenchidas, são os folículos ovarianos. Então, nós temos uma túnica envolvendo o ovário, que é a túnica albugínea. Essa túnica albugínea, ela é formada por tecido conjuntivo denso, como no testículo. E nós vamos observar, então, um folículo para compreender melhor como é essa estrutura. Então, nós temos vários folículos, e esses folículos estão em processos de amadurecimento. Então, aqui nós temos os folículos primordiais. Esses folículos, eles vão ser estimulados e vão passar por processo de maturação para a chegada desses estágios. Quando o folículo, quando nós não temos um ovócito, que é fecundado, que não é utilizado, ele vai entrar em um processo de degeneração, vai formar o corpo lúteo. Então, essas estruturas mais esbranquiçadas que nós vemos ao longo aqui, são estruturas, então, já de corpo lúteo, de degeneração desses folículos. Então, observando aqui, nós temos zona pelúcida, que está envolvendo essa estrutura, essa porção. Junto com a zona pelúcida, nós temos aqui uma porção de camada granulosa sendo formada, e aqui as tecas que vão fazer a proteção desse ovócito.
procurar outro folículo aqui para a gente observar. Aqui. Então, aqui nós temos a camada granulosa sendo formada, aqui em volta, teca interna, teca externa, e essa organização do folículo, dos folículos em torno dos ovócitos, ela é essa estrutura radial mesmo, esse formato de redemoinho, por conta do tecido conjuntivo que está associado. Então, aqui folículos em desenvolvimento, tentar observar um que aqui. Então, aqui dá para nós vermos bem. Zona pelúcida, que é essa porção. Ovócito, aqui a região da corona radiata, quando os folículos vão passando para o processo de maturação. Aqui, zona granulócita e as tecas que vão revestir esses folículos. Voltando, então, para a nossa aula, nós ainda temos algumas lâminas para serem observadas. Então, a adrenal, nós vamos ver a região cortical, onde nós temos glomerulosa, fasciculada e reticulada, que são produtoras de hormônio, e a porção medular. Então, nós vamos observar principalmente zona glomerulosa, fasciculada e reticular, que é onde ocorre produção de hormônios. Então, nós vamos ao nosso software novamente e vamos abrir a lâmina de adrenal. Então, aqui a adrenal é aquela glândula que fica acima dos rins, então ela tem esse formato. E essa porção central é a porção medular dessa glândula. E aqui, ao externo, é a porção cortical. Então, nós vamos observar as células dessa porção cortical, que são as zonas, né, responsáveis pela produção de diferentes hormônios. Então, nós vamos ver que é produção de aldosterona, de cortisol, de androgênios, que são responsáveis por outras sinalizações. Então, aqui, só diminuindo aqui para a gente iniciar aqui. Nós temos uma porção externa a essa cortical, que nós chamamos de zona glomerular. Então, aqui nós temos zona glomerular, que é a porção mais cortical. Aqui nós temos células que produzem aldosterona. Então, nós temos células que estão logo abaixo da cápsula, né, que faz a proteção dessa estrutura. As células, elas são ou piramidais, ou elas são colunares. Então, aqui nós vemos células de formatos diferentes. E são células que vão, então, ser responsáveis, estão organizadas em cordões, olha, em cordões, e elas são responsáveis pela produção de aldosterona. Logo abaixo dessa camada glomerular, essa porção aqui é a porção fasciculada. Vamos diminuir para melhorar aqui a observação. Então, aqui, glomerulosa, fasciculada. Então, a fasciculada, ela se estende até essa porção aqui, que é a reticular, que fica em contato com a medular. Então, aqui na região fasciculada, nós temos diferentes tipos de células. As células são poliédricas, ó, formatos de células poliédricos. E ainda nós temos lipídios associados a essa região. Porque é aqui na fasciculada que nós temos a produção de cortisol, que é necessário. Então, ele é produzido a partir de colesterol, que é uma molécula lipídica. Então, aqui nós vemos as células poliédricas, conseguimos observar, então, o núcleo dessas células. E aqui, nessa porção, é a porção reticular, porque é a porção que está, então, em contato com a região medular. Essa porção reticular, nós temos que as células, elas são menores, elas são pequenas, né? Está bem próximo, então, da medula, e elas vão produzir, então, androgênios, que são hormônios sexuais. E aqui nós temos a porção medular. Nessa porção medular, as células, elas não têm um formato definido, elas são células poliédricas, estão formadas em cordões, aqui na porção medular,
são arredondadas e possuem fibras reticulares associadas a esse tecido. A nossa próxima, retornando então à nossa aula, a nossa última lâmina é a lâmina de pâncreas, e na lâmina de pâncreas nós vamos ver as células alfa-pancreáticas e beta-pancreáticas. Alfa, produtoras de glucagon, betas, produtoras de insulina, e elas vão se encontrar então nas ilhotas de Langerhans. E como que nós vamos conseguir observar essas células alfa e células beta? Porque nós temos que nas células alfa e nas células beta, retornar aqui, nas células alfa e nas células betas, a coloração ela é diferenciada. Então, nós vamos observar colorações rosas e azuladas por conta da coloração da lâmina, que é em hematoxilina e eosina. Então, novamente, nós vamos ao nosso software e vamos observar a nossa última lâmina, que é um corte do pâncreas. Então, nós sabemos que o pâncreas possui uma região de cabeça, uma região de corpo e uma região de cauda. E ele é uma glândula mista, porque ele possui tanto uma porção exócrina, que são os ácidos, quanto essas regiões que nós vemos mais claras, distribuídas ao longo do pâncreas, que são as ilhotas de Langerhans, que é a porção endócrina. Então, quando nós ampliamos o nosso corte, então nós vamos conseguir observar essas regiões. Então, toda essa região aqui é região exócrina, que nós já discutimos, que são os ácidos. Essas porções aqui que nós vemos são as ilhotas de Langerhans. Então, como toda glândula, o pâncreas também ele é altamente vascularizado. Então, a gente vê vasos sanguíneos percorrendo, então, toda essa glândula. Então, ampliando aqui essa porção de ilhota, nós vemos que essas ilhotas, elas possuem células que têm coloração diferente. E essas células que possuem coloração diferente é justamente porque nós temos produções de hormônios, né? Coloração, afinidade do corante por essas células. Então, nós temos células que são produtoras de glucagon, que são essas células róseas, né? Com um citoplasma mais róseo. Então, aqui nós temos células que são alfa-pancreáticas, que são células, então, produtoras, secretoras do hormônio glucagon. E nós temos células beta-pancreáticas, que são as células que vão produzir insulina, que são essas células com coloração mais azulada. Então, que nós conseguimos definir bem nessa coloração aqui dessa estrutura. Então, beta-pancreática produz insulina. Alfa-pancreática, aqui, vai produzir, então, o glucagon. Então, essas ilhotas, elas estão distribuídas ao longo de todo o pâncreas. Então, nós temos, por isso, que é uma glândula mista, que tem uma porção exócrina e uma porção endócrina. Então, retornando à nossa aula, nós vamos para a nossa segunda etapa. Então, nós vimos que nos cortes histológicos, nós tivemos, então, produção, os cortes permitiram que nós visualizássemos as células que vão constituir essas estruturas glandulares. Agora, na nossa segunda etapa, nós vamos ver a posição anatômica dessas glândulas, uma vez que elas não estão ligadas como nos demais sistemas. Então, nós vamos posicionar, entender aonde elas estão localizadas no nosso corpo. Então, nós vamos utilizar para essa aula, para essa parte do procedimento, o nosso atlas digital, e nesse atlas, então, nós vamos observar onde está o hipotálamo, onde está a hipófise, tireoide, nós vamos ver a paratireoide, adrenal, timo, que também é uma glândula, mas ela tem uma função voltada mais com o sistema de defesa, com o sistema imunológico, o testículo, próstata e ovário, que são as glândulas, então, relacionadas com o sistema reprodutor. Então, nós vamos agora ao nosso software e vamos observar, então, onde está localizada essas estruturas. Então, no nosso software, nós sabemos que existem diferentes sistemas nesse atlas que estão ali colocados. Então, nós vamos procurar o nosso sistema. Então, rolando aqui a tela, nós vamos
ao sistema endócrino. Aqui, sistema endócrino. Clicar aqui para nós vermos todas as estruturas que nós vamos observar. Então, nós vamos ter uma visão geral de onde está distribuído esses órgãos e vamos compreender, então, onde está a hipófise, que também é chamada de pituitária, a tireoide com as paratireoides, o timo, as suprarrenais, o pâncreas e as gônadas, né, masculina e gônadas femininas, que estão relacionadas com o sistema endócrino. Então, clicando nessa primeira imagem, nós temos aqui o nosso esqueleto, então, porção da coluna vertebral e das costelas, então, porção posterior e porção anterior. Então, nessa região, vamos movimentar aqui o esqueleto. Então, aqui nessa região, nós temos as glândulas que nós vamos precisar observar. Então, aqui nós temos o quiasma óptico, que permite a ligação da hipófise. Então, aqui, só localizar melhor aqui. Nessa região aqui, nós temos a hipófise. Então, nós temos uma porção que é anterior, que é a adenohipófise, e uma porção posterior, que é a neurohipófise. Então, par distalis faz parte, que é a porção aqui que nós estamos selecionando, e a par distalis, ela faz parte da adenohipófise. Vamos ampliar ainda mais aqui essa estrutura, só um minuto. Então, aqui, porção da parte distalis, esquerda e direita, que fazem parte da adenohipófise. E aqui ao fundo, na porção posterior, nós temos a neurohipófise, que é, então, a região da glândula onde fica armazenado esses hormônios produzidos no hipotálamo, que são armazenados aqui na hipófise. Essa região de par distalis, que fica na porção anterior aqui, ela é, então, produtora, né, pode ser produtora de hormônios. A adenohipófise, a hipófise, então, que é toda essa glândula aqui, ela é ligada, então, aqui é par tuberalis, ela é associada com o quiasma óptico. Senhor, só um minuto. Ela é associada aqui ao quiasma óptico, que está ligado ao hipotálamo, que é essa porção aqui que faz produção de hormônios e que seus hormônios eles são armazenados então na neurohipófise. Então aqui nós temos hipotálamo e hipófise. Mais abaixo nós vamos ver a tireoide, onde ela se localiza. Então a tireoide é essa glândula aqui que possui dois lobos ligados aqui por um ligamento, e ela se posiciona na região aqui do pescoço, né? Então, na porção do pescoço. Então, atrás da glândula tireoide, nós vamos observar depois, existem as paratireoides. Então, nós estamos vendo que elas são glândulas independentes, realmente elas não estão ligadas entre si. Olhando ainda o nosso esqueleto, nós vamos ver que na porção da cavidade peritoneal e da cavidade abdominal, eu tenho aqui as adrenais, ou suprarrenal, acima dos rins, então são duas glândulas. Vamos ocultar isso aqui para visualizar. Então, aqui nós temos a adrenal, então temos duas glândulas adrenais. E nós temos o pâncreas.
Logo, associado com o intestino delgado, nós temos o pâncreas. Então, aqui, intestino delgado e aqui o pâncreas. Cabeça, corpo, cauda e cabeça. Então, aqui, intestino delgado. E logo abaixo, também sem nenhuma ligação entre essas glândulas, nós temos o sistema reprodutor, os órgãos, as gônadas, né? As glândulas sexuais masculinas e as femininas. Então, nós vamos ver primeiro a masculina. Então, aqui nós temos os testículos, né? Os testículos. E aqui, associado com a bexiga, nós temos a próstata. Então, vesícula seminal e próstata. No feminino, então, nós vamos ter só movimentar aqui a nossa imagem para entender melhor. Posicionada na cavidade pélvica, nós vamos ter, então, aqui os ovários, ligados, então, às trompas, que são as gônadas femininas, as glândulas femininas. Então, agora nós vamos novamente voltar ao sistema endócrino e vamos ver, então, a porção da paratireoide. Vamos voltar aqui, que é uma glândula que nós não conseguimos observar na localização ali certinha. Então, a paratireoide, elas são 4 glândulas, são esses feijõezinhos aqui, que estão localizados logo atrás da glândula tireoide. Então, aqui eu tenho a tireoide. Essa aqui é a glândula tireoide. E atrás da tireoide eu tenho 4 glândulas paratireoides, que são as glândulas produtoras de parato-hormônio, que são, então, as glândulas responsáveis por a produção desse hormônio, que com a calcitonina vai controlar a entrada, o fluxo de cálcio. Então, nós vimos todas as nossas estruturas, a localização anatômica. Então, aqui só para nós visualizarmos melhor, aqui a suprarrenal. Então, a suprarrenal fica logo acima dos rins. Então, nós temos 2 glândulas suprarrenais, que fazem a produção, então, dos hormônios relacionados principalmente com os esteróis, né, com o colesterol. E ela se posiciona logo próximo, logo acima dos rins. Então, elas ficam na cavidade peritoneal. Então, fica próximo às últimas costelas da torácica e as primeiras costelas, as primeiras vértebras, na verdade, da lombar. Então, elas ficam posicionadas nessa estrutura. Então, turma, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Lara. Sim. Eu estou. Sim, Então, Oi, pessoal, então todos aí, né? Ligadinhos aí, né? Então, pessoal, através, né, do estudo dessas lâminas, né, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Então, só um breve relato do que foi falado hoje, né? O objetivo da nossa aula foi o quê? Vocês visualizarem os cortes histológicos responsáveis por esses tecidos, né, para os tecidos do sistema endócrino, e também foi possível vocês observarem as posições anatômicas que essas glândulas estão localizadas no nosso organismo. Então, o intuito da nossa aula de hoje, né, foi entender esses 2 procedimentos, né, visualizar esses 2 procedimentos. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Não?
Então, pessoal, eu peço a vocês que os alunos que ficaram responsáveis por esquematizar, né, e me enviar o relatório, podem me enviar até na segunda-feira. Vocês podem me enviar até na segunda o relatório. E